11h04 no Rio. Bom dia, Rio. Bom dia, 93. 93 FM, a rádio do povo de Deus. Caminhando na palavra do Senhor, leitura das Sagradas Escrituras. Hoje começamos o capítulo de número 9 do Evangelho de Mateus. Vamos até o versículo 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa, e vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, leitura da palavra do Senhor. Quero encorajar você a ler a Bíblia todo dia, ler a Bíblia toda, livros inteiros, aprendendo o contexto completo do que nos ensina a palavra do nosso Deus e Pai. Está entrando no ar Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. Bom dia para você que está aí comemorando o aniversário do seu pastor ou da sua pastora, aquele que cuida de você, aquele que merece sua honra, e a gente quer te ajudar a honrar o seu pastor. 968038319, WhatsApp. Você escreve, manda pra gente o nome do seu pastor, o nome da sua igreja. Ao final, nós vamos orar por eles. JR, eu posso dar um recadinho? Claro. A palavra-chave de hoje, a primeira dica tá aqui com a gente. Porque a palavra-chave desse mês, JR tá sorteando toda sexta-feira, no caso amanhã, uma bicicleta para criançada. Então, você fica atento aí na palavra-chave. Então, a primeira dica de hoje está em Provérbios 30:30. Provérbios 30:30. Lembrando que a palavra-chave é a palavra que se repete nos 3 versículos dados aqui ao longo da nossa programação. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, olha o que diz aqui, ouvinte: sei que a conversão faz de alguém uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vejo algumas pessoas que testemunham terem sido libertas quase que instantaneamente. Já outras afirmam que lutam a vida inteira. Afinal, como acontece o processo de libertação? Mesmo depois de confessar Jesus como Salvador, é preciso frequentar reuniões de libertação? Existem passos práticos para uma verdadeira libertação? Como ser alguém verdadeiramente liberto? Eu pergunto a você, são perguntas encaminhadas aqui pelos nossos queridos ouvintes. Eu vou perguntar isso aqui também aos nossos debatedores, e quero pedir a você, ouvinte amado, que participa com a gente, do que você foi liberto, assim, especifica, exemplifique aí, dê um exemplo. Com a conversão, você foi liberto de quê? Escolha aí uma ou duas coisas para que a gente possa compartilhar aqui, para poder testemunhar
que Deus agiu na sua vida e que essa obra foi feita pelo Senhor. Tem gente que às vezes acontece um negócio curioso, a pessoa é liberta de um determinado negócio, depois volta. Tem por exemplo, às vezes quando aparece um artista, a pessoa diz, fulano, artista, acho que agora tá até mais lightzinho, mas algum tempo atrás era um fenômeno, todo mundo falava o tempo inteiro que o artista agora é cristão. Passava um pouquinho de tempo, o camarada não aguentava o tranco e voltava para a velha prática. Isso eu estou dizendo com muita tristeza, isso infelizmente acontece, como acontece também com muita gente que abraça a fé. Eu quero saber a sua opinião de que você foi liberto espiritualmente, de forma sobrenatural, pela ação poderosa do nosso Deus, após a conversão ou dentro do contexto da sua conversão, querido ouvinte. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Muito bem, vamos começar a ouvir aqui os nossos ilustres debatedores. Vamos começar com a nossa menina da mesa, como temos feito sempre, pastora Carla Regina. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa. JR, conversão é mudança de rota, né? Mudança de direção. Eu ia numa direção e quando eu me converto através aí do Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, decido andar com Jesus e agora mudo de rota. Logo depois disso, há um processo para permanecer naquilo. Há um processo onde eu decido todo dia permanecer na nova direção que eu decidi agora caminhar. Eu gosto do texto de João 8,32, é emblemático, que vai dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A partir do momento que eu me proponho a conhecer a verdade, isso é processual, isso é crescente, automaticamente eu vou alcançando essa libertação, vou caminhando para a direção de uma libertação plena. Então, eu gosto de citar exemplos bíblicos. Lucas 19 vai falar de Zaqueu, que quando Jesus entra na casa dele, aquele encontro com a verdade que é Cristo, fez com que ele tivesse o desejo de mudança. Ele vai dizer: se eu defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais, a metade do que eu tenho, eu vou dar aí aos pobres. Então, mudança de rota, ela vem acompanhada desse processo de mudança, que é uma decisão todos os dias. Ouvinte contando: JR, me livrei do cigarro e das palavras feias. Outro ouvinte: 16 anos de cigarro e de bebida alcoólica, Deus me livrou. Compartilha aqui o nosso querido ouvinte. Outro ouvinte já entra aqui com a sua opinião: JR, acho isso de culto de libertação. Penso que onde a presença de Deus está, há libertação, há vitória, há cura. Deus pode todas as coisas, nós precisamos buscar a santificação todo dia, assim seremos libertos e transformados para a glória do nome do Senhor. Bispo Jaime Coelho, bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, bispo? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93. É interessante como as coisas se completam naquilo que Deus quer que a gente venha falar, né? Exatamente essa minha fala seria inicial que o ouvinte acabou de dizer, que aonde a presença de Deus está, a libertação, aonde Jesus está verdadeiramente, a libertação. Então, a gente até vê, e tem muitas igrejas que fazem culto de libertação, um culto específico para isso. Nada contra, não vou ficar aqui entrando no modus operandi de cada congregação, mas em todos os cultos há libertação, em todos os cultos há pessoas curadas, libertas, restauradas para a glória de Deus, porque é a presença de Deus que nos restaura, é a presença de Deus que nos liberta, como a pastora Carla acabou de falar aqui: e conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia também vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esse encontro com o Filho é que nos liberta. Não é uma ação humana que nos liberta, mas um encontro espiritual com Deus. Quando a gente se volta para a cruz de verdade e aceita aquilo que a cruz representa em nossa vida, anulando toda a maldição, quebrando todas as cadeias. Fato é de que algumas pessoas precisam de um processo, mas a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente. Pastor José Magalhães Furtado, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Outros ouvintes aqui contando as suas histórias. Aqui o Henrique dizendo: a minha libertação foi do álcool e do vício do cigarro. É uma batalha que muita gente precisou enfrentar. Em outro ouvinte: eu fui liberto das drogas pela graça de Deus. Conta aqui nosso querido ouvinte. Outro ouvinte: na madrugada do dia do meu batismo, eu fui liberta do vício do cigarro. Deus apagou completamente o registro do cigarro da minha mente. Isso já tem 16 anos. Outro ouvinte: eu e meu esposo fomos libertos do alcoolismo para a glória de Deus. Outro ouvinte: me livrei da idolatria.
Oh, meu Deus, graças a Deus por essas vidas preciosas. Pastor, bom dia e bem-vindo. Bom dia, JR, colegas da mesa, todos esses ouvintes que fazem desse programa um campeão de audiência e faz falta na manhã, né, do carioca e do brasileiro em geral. Eu acho que discutir a questão da libertação ou discutir aquilo que é causa ou efeito ou dificuldade, eu acho que está sempre em ordem. Tanto está em ordem que tem gente aqui querendo saber a essa altura do campeonato como é que eu me liberto. Se quer saber, porque não sabe, né? Então, às vezes uma palavra simples desvenda, né? E ajuda, né? Eu acho que a função do cristianismo, não só do cristianismo, mas dos crentes em especial, é ajudar o próximo, né? Tirar uma pedrinha do caminho que vai fazer alguém tropeçar e cair, olha, faz alguma coisa fantástica. Era só uma pedrinha, né? Que ele podia ter enxergado, mas não enxergou. Eu que enxergo, o ajudo a não tropeçar. Eu acho que é isso que é o nosso papel, que é o papel histórico das igrejas, né? Prestar serviço ao Rei da Glória, fazendo o quê? O que ele mandar. Olha aqui outro ouvinte dizendo: me libertei da bebida, do cigarro, da ira, eu era muito nervoso, Cristo muda e transforma. Outro ouvinte diz aqui: JR, o único que perseverou até o final foi Jesse Valadão, o resto desistiu, estava igual a parábola da boa semente. O ouvinte, eu não sei se foi só ele, e nem sei se ele, mas você tá falando aqui, eu quero agradecer a sua palavra. Ouvinte dizendo: eu fui liberta da bebida. Outro, liberto da bebida e noitada sem limites. Mas tá perguntando outra coisa aqui, mas o assunto agora tá fora de ordem, ouvinte. Segura aí, calma aí. Ouvinte, eu fui liberto há 1 ano, conheci a Jesus mais profundamente, parei com o vício das bebidas e más amizades. Olha, a indústria de álcool tá perdendo muito quando um crente assume a sua fé, hein? Pastor Josias Pereira Ribeiro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR. Prazer grande estarmos juntos aqui, nossos colegas debatedores, Marcelo, os nossos queridos e preciosos ouvintes. A vida cristã, ela sempre será desafiadora. A nova vida, ela é desafiadora. Jesus, ele colocou para nós que neste mundo nós teríamos aflições, e elas podem ser externas e internas, mas jamais serão eternas. Nós temos certeza de que a bênção do Senhor é sobre a nossa vida. Então, cada dia ele será desafiador, cada dia as pressões deste mundo, elas estarão diante de nós. E nós temos uma palavra, né, que, só para ajustar aqui, né, junto com os nossos debatedores, Efésios capítulo 4, no verso 13, nos fala que nós temos a bênção de caminharmos na unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa estatura de Cristo. Então nós caminhamos dentro de um processo, não podemos desistir, né? Esta nova vida, ela é desafiadora, ela não é fácil, precisaremos fazer renúncias todos os dias. Todos os dias. A libertação, ela é verdadeira, como os nossos ouvintes já têm colocado aqui, ela é real, mas nós precisamos exercer essa nossa fé, é nos aproximarmos do Senhor todos os dias para estarmos nos afastando das coisas que o mundo tenta jogar sobre a nossa vida. Olha aqui, queridos pastores, ouvintes compartilhando do que eles já foram libertos. E uma de nossos ouvintes foi liberta de uma coisa que eu não tenho, assim, não é muito comum a gente ouvir, né? Dizer, Jesus me libertou da avareza. Vocês já ouviram alguém dizendo isso, irmãos? Já. Não, já ouviram a pessoa dizer? Sim. Eu não lembro, não. Não, que eu conheço gente, isso eu sei. Agora que a pessoa tenha me dito assim: pastor, eu fui liberto da avareza, seu pão duro. Mas tem alguns que são libertos até do consumismo. Não, aí é outra coisa, é outro assunto. Agora o senhor é que tá fora de ordem. Ouvinte dizendo: olha, eu fui liberta dos pagodes, olha aí, ouvinte, da roda de samba, fui liberta da boate, e não foi por qualquer sacrifício, não. Na verdade, quando eu percebi, eu já não estava mais indo. E o mais lindo, hoje o meu esposo, que ainda não é convertido, foi pelo mesmo caminho que eu,
e vejo que Deus trabalhou em nós dois, que maravilha. Ouvinte, JR, eu comecei a fumar aos 14, nos meus 41 anos, quando aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor, fui liberta. Hoje eu tenho aqui 5.9. Por que a pessoa, quando passa de uma certa idade, começa a botar ponto no meio da história? Tá mais turbinado, né? Não, eu acho que é pra aumentar, né? Não, quando a gente faz assim, vou contar até 10. 1, 2, 3, aí chega um momento e faz assim, 5,5. 5.6, pra dar mais tempo, né? Quanto mais 4 pontos, o motor é mais forte. Motor mais é isso. Então tá bom. Tá aí a experiência. Gostei da experiência. Ouvinte dizendo, JR, olha bem, cadê? Eu vivia na bebedeira, vivia no pagode. Hoje eu sou liberto para a glória de Deus. Me livrei da bebida alcoólica, da cocaína, da maconha, que usei durante 17 anos. Olha que coisa, minha gente. Outra que, olha, interessante, essa aqui também não é muito comum, não que eu nunca tenha ouvido. Eu fui liberto das roupas curtas. Quando vejo alguém usando as roupas parecidas com que eu usava, eu sinto-me envergonhada e dou glória a Deus que ele me libertou. E vamos orar pelas irmãs. Sim, ó. Pelas primas também. Ô, JR, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais incomum é a confissão da pessoa acerca do que ela entende que foi liberta, mais interessante se torna, porque o primeiro passo para quem quer de fato encontrar a libertação é confessar que precisa dela. Então é muito difícil você ser liberto de algo que você não reconhece que precisa ser. Eu amo o texto de Provérbios 28, versículo 13, que ele vai dizer: o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Quando eu finjo que não é comigo, é com todo mundo, menos comigo, não tem como prosperar. Mas o texto continua dizendo: mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, confessar é o primeiro passo. Não adianta o outro apontar o dedo para você dizer, você tem que. Mas quando eu caio em mim, digo, para que isso? Qual é a motivação disso? Não tem necessidade disso. É quando, de fato, a gente confessa que precisa, como foi o caso da avareza, ou da irmã que falou das roupas que não outro ouvinte falando do medo. Ouvinte, ela falou que ela tinha medo de tudo. Sim. E ela foi liberta do medo pela graça de Deus. Outro ouvinte, eu fui liberta de 4 maços de cigarros que me escravizaram dos 14 aos 40. Estava grávida de gêmeas e fui tragar e quase que morri. E a partir dali o Senhor me libertou e hoje estou com 60 anos e feliz com meu Deus, conta aqui ouvinte. Essa aqui também teve problema com um cigarro, ela pegou um maço de cigarro e amassou. Nunca mais, passou 25 anos fumando. Ei, rapaz, é um negócio bravo, né, rapaz? É algo muito interessante que a pastora falou aqui, que é a verdade, assumir essa necessidade. Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram. Então você se inclui nesse rol de pecadores para alcançar a libertação. E a primeira mensagem do evangelho continua sendo aquilo que nós precisamos manter: arrependei-vos e crede. Arrependimento é a primeira via para a libertação, quando eu me arrependo de algo que eu pratico. E há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. E muita gente vive de remorso e não de arrependimento. E a pessoa fala assim, mas todo mundo faz. Eu gosto dessa. Mamãe já dizia. Né? Lembra de mamãe? Entendeu? Não tem esse negócio? Quando existe essa generalização, a pessoa se pergunta, eu vou me arrepender de quê? Ameniza, é isso que eu tô falando. A pessoa diz assim, olha pro lado e fala assim, todo mundo faz, por que eu tenho que me arrepender? Eu costumo dizer isso pro meu filho, mamãe dizia pra mim, os ouvintes vão lembrar disso. Quem é aqui que nunca ouviu a mãe dizer, quando queria ir pra uma festa, mãe, posso ir? Aí a mãe dizia, não pode. Pra contra-argumentar, dizíamos, mas todo mundo vai. Mamãe respondia o quê? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é a única. Então, ouvinte, fica essa palavra. Você é a única. Nós não somos todo mundo. E tem uma frase ainda que acompanha isso, que é viver o que todo mundo faz. Faça o que todo mundo faz, mas se quiser viver o que raramente alguém vive, vai ter que aprender a fazer o que raramente alguém faria. Outro ouvinte aqui, pastor, dizendo que ele foi liberto da irresponsabilidade. Olha isso. Palavra boa, né, pastor José? Isso é forte. Isso é libertação. Isso é forte. Então, há pessoas que não acham que precisam, aí que está o problema. Ele nunca vai precisar de libertação, nem de culto de libertação, nem reunião de libertação, nem de gente que faz coisa, que ele não precisa, né? E me vem à mente o doutor dos gentios, um homem perfeito, fariseu de fariseu, né? Até que no caminho de Damasco encontrou-se com quem? Com ele. Encontrou com ele. Libertador, né? Engraçado, Jesus podia ter resolvido ali, não resolveu não. Ele foi lá para casa, necessitou de alguém que fosse lá
Às vezes, uma palavra diferente, né, ajuda a pessoa. Não olhei por esse lado, vou mudar. Então, acho que se mudou, ganha o evangelho. Aqui o ouvinte dizendo: me libertei do lesbianismo, das drogas, do cigarro, da bebida, e foi logo assim que eu aceitei a Jesus como meu salvador. Que bênção, hein, pastor? É verdade, é uma obra perfeita, né? Interessante é que algumas pessoas, elas alcançam esta libertação assim que imediata. Ela precisa lutar, talvez para não voltar, para não se envolver com outras coisas, né? Então ela buscar essa santificação, que é um processo, né, do qual o Senhor vai trazendo sobre a nossa vida, através da nossa busca. Mas é interessante, JR, dessas libertações, tem uma pessoa, né, que a gente conhece, e ela, de 10 palavras, 15 eram palavrões, né? E ela, um dia, ela se converteu. E aí, como? Ela tinha um hábito, né? Tinha aquele costume, tinha um linguajar totalmente. Você vai buscando a Deus, vai orando, vai tentando mudar a sua palavra. E esse linguajar dela mudou e ela não percebeu. Mas as pessoas que conviviam com ela perceberam essa transformação, sabe? Ela foi simplesmente algo que aconteceu, foi acontecendo de uma forma gradual, né, na vida dela. Sim. E ela começou a mudar o seu linguajar. Existem pessoas que precisam exatamente desse processo, não é verdade? Ao cego de Betsaida, Jesus curou ele em processo. Ora ele via vultos, depois ele foi vendo claramente, e um conselho Jesus deu no final, porque é isso que a gente precisa ter como consciência a respeito da nossa vida. Tem gente que pode já voltar a uma realidade, tem gente que não pode. Por exemplo, o gadareno pediu para caminhar com Jesus, Jesus falou: não, fica aí. Mas o cego de Betsaida foi curado por Jesus e Jesus falou para ele: não volta para lá. Não volte para a aldeia. Tem gente que vai precisar manter uma distância de algumas coisas para esse processo realmente acontecer, se consolidar e ser duradouro. Aqui o ouvinte dizendo que ela foi liberta do carnaval, além de bebidas, palavrões e tudo mais. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas. Assim, eu acho que é um exercício difícil, mas é muito importante. A mim o carnaval não traz nenhum tipo de atrativo. Mas há pessoas que nasceram dentro desse ambiente. Até hoje, familiares constroem o seu ano inteiro ao redor do carnaval. São roupas, é o ambiente, são ensaios, a escolha das músicas, a luta por isso aí, o próprio, enfim. Não é fácil para quem está habituado. Vou dizer mais aqui, para entrar no contexto carioca, o baile funk, para quem vive dentro desse ambiente, ele produz uma atração muito grande. Sim. Então a libertação dessas coisas também deve ser registrada como uma graça divina. Eu quero lembrar aqui, eu não me liberto de nada, porque eu quero ficar preso. Quem me liberta é o Senhor. Se depender de você, para você se libertar, você vai ficar mais amarradinho. É isso, pastores? É isso, até porque muitas dessas coisas são coisas humanamente boas, né? Se a gente vai dizer assim, o pecado, sabe, a pessoa que está ali, ela gosta daquilo ali, é algo que faz bem para ela, que motiva ela, vamos colocar dessa forma assim, espiritualmente ela está morta, mas humanamente ela está tendo uma vida, né, que dá prazer para ela, mesmo que seja passageiro esse prazer. Então, sair daquilo ali, vencer toda aquela situação, ter que crucificar a carne dela, como nos fala a palavra, todos os dias, ter que crucificar a carne todos os dias, continua sendo um desafio poderoso dessa nova vida que o Senhor tem. E onde começa essa transformação? Exatamente na mente, né? A forma de pensar. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 1. Então, assim, é muito importante que isso aconteça. O Jota usou um exemplo de que lá na minha cidade é uma cultura, né? Pela escola de samba que lá existe e que trabalha muito tempo com a sociedade. Emprega muita gente também. Emprega muita gente, pessoas vivem daquilo ali. Um dos meus pastores auxiliares, que é o pastor Edson, deve estar ouvindo agora, mandei mensagem para todo mundo aqui, ele é primo de uma pessoa muito importante lá dentro dessa escola de samba.
E hoje, inclusive, o pai dele era compositor de samba enredo. Hoje, depois de tanto tempo, né, pastor, já tem uns 20 anos que a gente caminha junto aí, ele é pastor auxiliar lá na igreja. Então, assim, existe realmente uma necessidade e a pessoa precisa encontrar esse caminho de consciência. O ouvinte foi liberto aqui, pastora, isso é com a irmã, foi liberto da maquiagem. Eu entendo que cada um sabe o que pra si é algo que faz mal. Agora, o que faz mal pra mim, como você disse, carnaval não te faz mal, mas faz mal a outras pessoas. Você consegue passar imune a isso. Outras pessoas não. O que eu acho que deve ser aí o equilíbrio, né? A cerne da questão é não exigir para o outro o que para mim eu fui liberto, eu quero que você também. O que de repente a pessoa não gosta, sei lá, de malhar. Não, você tem que. Não, pra malhar? Vou dar um exemplo aqui, um ouvinte dizer que ela foi liberta dos filmes de terror. Aí, é uma coisa que... Hoje ela tem medo. Era um vício, né? Não, hoje ela tem medo, entendeu? Ou seja, parece que é o oposto, parece que agora que ela tá presa, né? Porque, na verdade, ela convivia com aquilo o tempo inteiro e hoje ela foi liberta. Ela não quer assistir mais. Ela é a palavra que ela traz aqui. A gente está falando sobre a expressão libertação. Um dos significados da palavra é resgate. O que corrobora o que você mesmo disse, que nós não temos como nos resgatarmos de nós mesmos. Cristo faz esse resgate por nós. Ele veio buscar o que se havia perdido. Quando eu olho para isso, que o resgate quem faz é o Cristo, ele é o resgatador, o interessante é quando a gente não tem força para lutar, mas aí Cristo vem e guerreia por nós acerca disso. Confessar começa mesmo, o caminho é esse. Quando eu confesso que faz mal para mim, eu dou aí a abertura para que o Cristo venha e me resgate. Ouvinte, fiquei liberta do cigarro. Antes de me converter, eu tinha dentes horríveis, porque eu tinha medo do dentista. Aí, JR, eu me converti. Eu perdi o medo do dentista. E hoje meus dentes estão novinhos. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes. Um abraço para todos os dentistas que estão nos acompanhando. Eu vou ler aqui, veja bem, eu vou ser bastante cuidadoso nessa introdução. Eu vou ler sem emitir qualquer opinião. Eu não emitirei, eu omitirei a minha opinião. Tá claro, pastor Josias? Claro. Ficou claro o que eu tô falando? Claríssimo. JR, bom dia. Eu fui liberto do fanatismo da torcida organizada e de futebol. Eu ia para todos os jogos no estádio do Vasco. Hoje acompanho só na TV. Melhor sua medida. Então, que interessante, né? A questão da dependência é ele que faz e não eu. Eu julgo você é dependente, mas se ele não julga que é dependente, ele não vai ser liberto, ele não vai ser curado. Então, às vezes, é uma coisa elementar, que é uma pessoa, um amigo chega perto dele e diz assim: você precisa sair disso. Sabe que não tinha pensado por esse ponto de vista, né? Foi um instrumento na vida desse. Sim. Não é um culto de libertação, não é não sei o quê, não é um culto. Mas é uma ação libertadora. Mas é uma ação proposital para ajudar a pessoa. Por isso a necessidade da conscientização. Enquanto não chega a consciência, enquanto você não está consciente daquilo que você tem que ser liberto, você se mantém cativo daquilo. E não foi à toa que a primeira pregação de Jesus, depois de 30 anos de preparação, Mateus 4,17, ele vai dizer: arrependei-vos, a palavra que o pastor usou. Esse arrependei-vos, que é metanoia no grego, que é mudança de mente. E que requer renúncia e reversão. Essa mudança de mente, todo campo de batalha que começa na mente, transformação de Romanos 12:2, começa se eu não tiver consciência da necessidade disso, eu não abro a porta pra Jesus. Dizendo foi liberta de muitas coisas e uma delas era que ela gostava de homens casados. Ela foi liberta, graças a Deus. Graças a Deus. Seja o nome do Senhor. JR, eu fui liberta do Big Brother Brasil. Eu era viciada. Agora só assisto a Fazenda. Não, tô zoando. Foi não. Eu tô zoando aqui pra poder implicar. Uma graduação. Eu fui liberta do Big Brother Brasil. Eu era viciada, graças a Deus, agora não vejo mais. Não, porque tem a ver com a Bíblia, né, JR? Que Bíblia? Não, os animaizinhos, a Arca de Noé. Bom, enfim. Minha gente. JR falou em carnaval, vou falar pra você, eu fui criada neste meio. Meu pai já ganhou vários sambas enredo, agora eu não aguento mais nem ver, nem ficar perto desse meio. Deus me libertou. Não tô falando com vocês? As coisas não são fáceis não, mas pra Deus ter alguma coisa difícil ou impossível? Fui liberta aqui do cigarro, do baile funk, da prostituição, de bebidas, tudo para honra e glória do nosso Deus. Fui liberta do complexo de inferioridade, também liberta de falar gírias.
eu fui liberta aqui, cadê? Das drogas, 7 anos usando até que li João 14:27, deixo a minha paz vos dou. Jesus me libertou, tá dizendo aqui o presbítero Paulo, muito obrigado, ouvinte. Eu me livrei da bebida, do cigarro, dos palavrões, entendeu? Tá? E vai continuar com libertações o tempo inteiro, amém, com a graça do nosso Deus e Pai. Que Deus abençoe, né? Olha aqui outro ouvinte dizendo o seguinte: não assista a Fazenda, não. É isso aí, ouvinte. Fica firme, tá rindo demais aqui também. Minha libertação foi de ter atração por mulher, agora eu sou liberta. É uma ouvinte contando isso, mais uma pessoa liberta para a glória do Senhor. Sou nova convertida, almejo muito descer as águas, mas não consigo largar o vício do cigarro. O ouvinte está acompanhando vários testemunhos de pessoas que foram libertas do vício do cigarro por Jesus. E não é você, é Jesus. Você não consegue mesmo. Você precisa buscar força nele. Nós vamos estar orando por esse assunto. Fui liberta das novelas, sou ouvinte, graças a Deus. Tem gente que não foi liberta, só mudou de canal. É que eu sei. Fui liberta aqui das novelas também. Saía do culto correndo para poder assistir a última novela da noite. Eu fui liberta há 12 anos, diz aqui o ouvinte, há 12 anos. Olha que maravilha. Interessante. Por exemplo, a gente tem visto esses testemunhos de libertação. E a pessoa, ela sai dessa mudança de mentalidade, dessas coisas todas que a envolve, mas com um propósito, né? Melhora a sua vida. Uma pessoa que deixa, por exemplo, as drogas, o álcool, seja lá o que tipo for de coisas que amarram ela está livre daquilo ali. A sua vida física, né? Certamente vai melhorar, mas um outro propósito disso tudo é que a gente... esse não fica um vazio, porque ele vai ser preenchido, ele deve ser preenchido, né, com a graça de Deus, com uma busca de um tempo melhor da gente servir ao Senhor, colocarmos as coisas de Deus, as coisas espirituais sobre estas coisas carnais, né, que tentam dominar a nossa vida e nos arrastar aí por tantos caminhos errados. Então essa graça, essa felicidade, porque o cara é feliz quando ele está lá na escola de samba, sabe? Aí como vai ser essa felicidade, essa alegria dele? Então a presença de Jesus na vida dele. Imagina que aquela alegria não é nada comparada à alegria que nós temos no Senhor. Da presença de Jesus, das coisas de Deus na vida dele. Olha, JR, eu também fui liberto da imoralidade sexual na internet. Outro ouvinte, eu fui liberta da fofoca. Olha, fui liberta da homossexualidade, eu era lésbica. Eu acho que já é o 3º ou 4º caso que nós estamos contando hoje aqui de pessoas que passavam. JR, eu era garota de programa, ganhava muito dinheiro. Hoje vivo com uma luta na carne, matando um leão todos os dias, mas hoje eu tenho Jesus, que é tudo na minha vida. Verdade, glória a Deus pela sua vida, minha querida irmã. Deixa eu ver aqui, fui liberto da cigarro, bebida e forró. Ó, gente, aqueles louvorzinho. Depois eu tive um câncer e Jesus me curou, glória a Deus. Outra ouvinte contando aqui, eu me livrei dos palavrões. Tem hora que quando eu estou no Maracanã vendo o Flamengo, fica difícil, mas eu me controlo pela graça de Deus. Mais uma vez, não vou omitir a minha opinião. Eu vou omitir a minha opinião. Eu não vou emitir a minha opinião. A libertação tem que ser total. Consciência, a pessoa precisa saber o que lhe faz mal. Irmão, tá vendo, pastor Zé? Eu me omiti de dar opinião para não falar sobre outro time de futebol. Mas ninguém falou de time. Os colegas aproveitaram aí a onda, né? Fui liberto da Rede Globo, das emissoras de canal aberto. Olha aí, só assiste canal fechado agora. Ouvinte, fui liberado do refrigerante da televisão. Gente, Deus tem faz. Muita gente aqui, olha, graças a Deus, e muita gente ainda na batalha. É verdade. Nós vamos orar por esses ouvintes. Sim. Tá bom, ouvinte? Nós vamos orar. Eu queria apenas que vocês fizessem agora, objetivamente, alguns passos que vocês consideram importantes nesse processo de libertação. Se um falou, o outro não precisa mais repetir, né? Vou começar por ordem de idade, pelos mais novos, pastor José Magalhães Furtado é o nosso garoto,
da mesa vai ser o primeiro, porque tem um privilégio de fazer uso da palavra. São ouvintes, são orientações práticas que envolvem tanto a sua vida espiritual quanto às vezes essa motivação intelectual, emocional que você precisa ter. E aí nós vamos rodando a mesa nessa ordem. Metanoia é mudança de rumo, mudança de atitude. Há que haver mudança. Não basta só saber que tem que fazer e não tomar a atitude de fazer. Quando é necessário, é preciso pedir ajuda, né? Para isso existem os irmãos, por isso existem as atividades extras da igreja, para que essa pessoa seja acompanhada, seja ajudada, seja estimulada. Botar o dedo na cara e dizer, você caiu de novo, não ajuda em nada, né? Vamos ajudar esse irmão, essa irmã que tem dificuldade, né? A permanecer no caminho. O caminho é Jesus. Ele é o modelo. Nós estamos só ajudando. Eu acredito que a confissão, ela traz libertação, né? João diz isso, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos libertar. Então, confissão, né, conforme Tiago, capítulo 5, coloca diante de nós, né, que a gente precisa confessar para alcançar libertação, confessar a Deus para ser curado. E se aproximar dele, nós precisamos ter uma vida devocional, sabe, assim, diária, uma vida, buscar realmente uma intimidade com o Senhor, né? Se encher dele, porque se você se encher dele, como nos diz a palavra, se for procurarmos ser cheios do Espírito Santo, né, nós não precisaremos, não terá espaço para muitas outras coisas na nossa vida. Busque isso. J.R. Efésios 4:27 vai dizer, não deis lugar ao diabo. Ou seja, feche as portas de legalidade, sabedores dos lugares, das coisas que faziam antes e que te afastavam da presença de Deus, evite-as. Eu gosto do texto que Paulo vai escrever para Timóteo dizendo, foge das paixões da sua mocidade. Não tenta encarar, há tempo de fugir, há tempo também, gosto do texto de Tiago 4:7, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, enfim, fazer a sua parte como resistência. O que é resistir? É reconhecer que é uma força que se opõe a outra força. O outro lado tem força, mas do teu lado está aquele que tem todo o poder. Quizá tem aquele que nos ouça agora, ouvindo essas pessoas que têm uma série de fatores de libertação, pensando, então não preciso me libertar de nada. Já começa se libertando da arrogância, porque todos nós sempre temos alguma área em que precisamos militar. Eu deixo duas palavras bem importantes, né? E a gente vê em Atos 13:19, quando Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, que é renúncia e reversão. A renúncia no aspecto não de querer ou não querer, porque quando você quer ou não quer, você está no poder, você está no controle ainda da situação. Mas a renúncia no sentido de abdicar, de querer realmente abandonar e deixar para lá o pecado. E a reversão, que é a mudança, a conversão, mudar a direção da sua vida para que você consiga novos resultados. Enquanto você não muda a direção da sua vida, o resultado continua sendo o mesmo. Vou ler aqui para ver se vocês concordam. JR, eu sou aquela do 5.9. Esta irmã que não consegue se batizar porque fuma, avisa ela que foi liberta após 3 meses de batizada. Quando em uma luta dentro de minha casa, Deus venceu e o vício foi vencido. Aleluia. Acontece isso também, não acontece? E não tem aquela história que a pessoa fala assim, não, quanto é que você vai para a igreja? Não, eu vou para a igreja depois que eu me libertar de não sei o que lá, não sei o que lá. Se eu tô certo aqui, pelo que eu já ouvi, essa pessoa não conseguirá se libertar. Ela poderá estar falsamente liberta, mas ainda aprisionada, como muita gente. Muita gente tá com aquela corrente grandona, sabe, aquela grande, que o animal fica solto, o animal acha que tá solto, mas não está. Mas ele não tá solto. Sim. Então essa é uma ideia. Agora, um ouvinte aqui pergunta uma coisa que está fora do nosso assunto aqui, mas parece que a gente pode dar uma resposta rápida. Eu pedi o bispo para ajudar. JR, quem comunica com jovens dizendo assim, mano ou velho, precisa de libertação? Eu acho que não. Não penso dessa forma. Eu acho que é uma linguagem que eles entendem muito bem, é uma linguagem que eles vão conseguir ter contato com essa pessoa, estabelece um certo contato e acaba que eles se abrem para poder conversar muito mais com pessoas que chegam dessa maneira do que alguém que chega completamente Algum formal. problema em chamar a pessoa de mano? Não. Algumas igrejas são mais radicais. Não vamos tentar entender minha opinião, a coisa, né? Nunca para libertação, né? Linguagem
é cultural. Mas alguns entendem que linguagem é um fenômeno religioso. Sim. Então mistura as coisas, aí Verdade. essa pessoa nunca vai na igreja. Por quê? Por causa do mano. Uma palavra. Mano. Mano é irmão, né? A gente chama o irmão de mano. Nos Ei, Estados mano. Unidos vai chamar de brother, é a mesma coisa que chamar de mano. É. Fato. Aí. É gíria, né? Bro. Bro. Bro que é o mano. Bro. Bro. É porque o cara não fala brother, o cara fala bro. Verdade. O bro que é o A mano. gente fala varão, eles ficam também, que negócio de varão é esse? É. Os jovens Agora- não sabem o que é chamar o Vai outro de chegar- varão. Não, de vai na varão. entrevista de emprego. E aí, varão, Só na tudo zoação bem? que eles sabem. Velho. Do outro lado também vai ser Chamar a estranho. pessoa de velho. Ô, pastor Josias, o jovem chegar pro senhor e falar assim, ei, velhinho, como é que tá o senhor? Vai apanhar. Vai apanhar. É Vai isso aí, apanhar. entendi. Vai apanhar. Ô, rapaz, velho é você. Mas porque é também uma gíria, gente. Na mesma linha do mano, o cara falou, ô, velho, não faz isso, o cara tem 15 anos. Não, Eu acho que quando tem 15 anos, velho, não faz mal. Mas depois de uma certa idade, quando começa a falar não sei quanto ponto, não sei o que lá, Ela é que nem fofinha. Vai Numa falar fofinha certa pra quem é idade magra, ela é aí. tão fofa. Enquanto ela é magra, tá tudo certo. Mas tá, se tiver acima do peso, chama de fofinha. então não pode chamar, por exemplo, chamar a pessoa de fofa. Se for magra, chama à vontade, mas vai você, ser linda. você é tão fofa, tá dizendo que a pessoa é gorda. Não, se ela for Não, pois aí depende muito. Vamos por esse caminho, vamos ter que chamar os jovens de mancebos. Jovens mancebos. Jovens mancebos, tá bom. Linguagem, né? E aí, Marcela As Bastos? mudanças, né? E aí, Marcela Bastos? Vai me chamar de mano? Bro. Fala aí. Bro. Fofinha. Velha não, hein? Fofinha não, né? Por favor. Fofinha pode, né? Ai. Fofinha a gente tá dispensando. Vamos lá. O povo tá rindo aqui, Marcela. O povo. Imagino. O povo está rindo aqui. O povo gosta de sorrir. Graças a Deus. Vamos lá, essa história é muito interessante. Ah. Um piloto indonésio está testemunhando como o Espírito Santo ajudou a salvar a vida de 140 passageiros. Olha só o que aconteceu. O capitão Icos Mafela, acho que é assim que o nome dele é dito, pronunciado, ele estava taxiando normalmente a aeronave na pista do aeroporto de Palu, que é uma ilhazinha lá na Indonésia, até que ele sentiu na mente dele que ele deveria decolar imediatamente, embora a torre de controle ainda não tivesse dado a permissão. Ele conta que percebeu na hora que era a voz do Espírito Santo. E sendo assim, ele ergueu o avião imediatamente. Quando ele levantou voo, ele conta que ouviu um estrondo, olhou e viu a ponta da pista começar a se desfazer diante dos seus olhos, enquanto um terremoto começou a devastar a ilha. Ele acredita que se tivesse demorado mais um pouco, talvez não estivesse vivo, uma vez que o aeroporto acabou sendo quase que totalmente destruído. E aí a gente pergunta, você já viveu experiências assim, em que ao obedecer à voz do Espírito Santo, mesmo sem entender, lhe rendeu livramentos? Como desenvolver um relacionamento com Deus de maneira que ouvi-lo e obedecê-lo seja, aí, digamos, natural? Começando a ouvir a nossa menina da mesa de hoje. JR, ó, essa experiência que eu passei foi tão forte. A gente estava prestes a casar, e o marido, e simplesmente íamos para comprar casa própria. E aí o Espírito Santo, até minha mãe que estava no leito de enfermidade falando sobre isso, qual é o jovem que quer casar e não quer ter sua casa própria? E não era o tempo, mamãe dizia, ainda não faça isso. Resumo da ópera, nós fizemos o contrato lá, e depois que fizemos o contrato, uma outra pessoa pediu indicação. Ao indicar o lugar, a pessoa chegou lá, no dia seguinte eu perguntei como foi, deu tudo certo? Ela falou, tinha um monte de polícia na porta, era uma fraude. Ainda bem que antes, eu fiz o contrato, mas antes que eu pudesse prosseguir, eu fui lá e fiz o distrato comercial obedecendo à voz de Deus, o que parecia um absurdo, porque o que a gente queria era ter a casa para casar. Mas eu entendi que eu não tinha como continuar, me calcei juridicamente, eu fui lá e consegui fazer o distrato comercial. E logo depois descobri que era uma fraude. Demorava uns 6 meses para pegar o dinheiro das pessoas e depois quem perdeu, perdeu. Então eu acredito que conforme você vai andando com Deus, esse incômodo, a gente chama de incômodo, né? Mas você fica inquieto e sabe quando de fato o Espírito Santo não está naquele negócio. Para mim, sinal de que Deus está no negócio é paz. Quando a paz lhe falta, é tempo de orar um pouco mais e testificar se de fato é da vontade de Deus. Eu vou começar essa fala afirmando também que várias vezes já vivi essa experiência. Uma delas foi indo atrasado para a igreja, pela Rio do Pau ali, pastoreava na Ilha do Governador,
já pastorei algumas igrejas, nessa experiência ficou marcada, porque o sinal estava aberto e eu estava vindo de carro, eu, minha esposa, meu filho recém-nascido atrás, e de repente Deus falou para mim assim, eu senti o Espírito Santo falando comigo, para. E quando eu parei, passou um caminhão voado atravessando o sinal vermelho, e possivelmente aquele caminhão tinha pego o meu carro, ia morrermos eu e minha família dentro daquele carro. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele fala a todo momento. Tem uma frase fenomenal de Champlin, que ele fala assim: o verdadeiro conhecimento de Deus envolve comunhão com ele e não meramente informações ao seu respeito. Tem gente colecionando informações a respeito de Deus e não vivendo em comunhão com Deus. E comunhão com Deus, como já foi falado por um dos debatedores aqui, é vida diária, é cotidiana, é você levantar de manhã, falar com Deus, ler a sua palavra, orar. É uma prática, um estilo de vida que se assume para viver. Quando você vive dessa maneira, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Porque tem gente realmente que não sabe ouvir a voz de Deus, não consegue discernir. E esse discernimento o próprio Espírito vai lhe dando para que você saiba se é Deus falando ou não. Um apontamento seria: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Ouvinte dizendo: JR, eu estava no ônibus na Avenida Brasil, aí eu ouvi a voz dizer assim: abaixa. Eu me abaixei, passou por cima da minha cabeça uma pedra e feriu um passageiro. Agora você imagina o momento exato e a intimidade para identificar que é a voz de Deus e não é a voz do coração. Então, eu não minimizo, mas também não exagero, né? Eu entendo que Deus pode dar libertação sem eu perceber, né? Se fosse assim, tudo seria do campo de vista do intelecto. Deus pode tudo, né? Agora, quando eu percebo, eu ganho duas vezes. Porque eu reconheço mais cedo que ele está no controle. Deus seja louvado. É verdade. E essa intimidade mesmo, né, com o Senhor, acho que a gente tem muito mais livramentos que não são vistos, não são percebidos, né, que o justo é tirado antes do mal acontecer. Já tive uma experiência dessa, de estar em um lugar atrás, sabe, está acontecendo uma tragédia e eu ser tirado dali sem perceber, né? Sem ter nenhum entendimento, né, de que aquilo aconteceu ali tão próximo a mim, né? E as pessoas preocupadas porque eu estava ali e eu não vi nada. Então, acredito que temos muitos mais livramentos que são despercebidos, mas a gente sabe que Deus cuida de nós em todos os momentos, e ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus em alguns momentos assim, difíceis, né, que a gente passa, ou vai por aqui, ou não vai. É que às vezes a gente reclama de algumas coisas e não sabe que Deus tem trazido livramento. O cara perdeu o ônibus ali, ele reclama daquilo, né? E é livramento que Deus está trazendo para a vida dele. Porque é Deus, né? Era para o que aconteceu contigo, sabe? Aceite esse impedimento porque é Deus te parando. Às vezes Deus te para. Você sabe essa sensibilidade à voz do Espírito. Essa coisa assim da pessoa tá tudo planejado. Planejou, não é gente de última hora não. Tá tudo planejado. E a coisa trava. Sim. A gente tem que aprender a obedecer. Ainda que você nunca saiba de que livramento você passou. Né? Porque, às vezes é o trânsito, você fica, esse trânsito miserável, o trânsito aí, murmura, ou língua comprida. Mas saiu tarde de casa. É isso que eu falei. Ouvinte dizendo, eu morava na Maré, tava muito silêncio na Maré. Eu disse pra minha esposa assim, ei mulher, tá muito quieto, não sai um tiro, só falta aparecer o caveirão. JR foi só falar. Tiro pra tudo quanto é lado. Que boca essa minha, diz aqui o nosso ouvinte. Mas não é isso que nós estamos falando. Não. Tá certo? Vamos esclarecer. Também não se trata de previsão. Vamos deixar isso claro. Não. Fulano, ele tem uns negócios, porque às vezes sonha com a pessoa. Você viu um filme. Ficou emocionado. Você viu um filme. Acontece muito certo? isso. Você viu um filme. Por exemplo, sabe aqueles filmes que sequestra filha e filho? Como é que chama aquele ator? Como é que chama aquele ator? Filha. De 10 filmes que ele fez, 11 estão sequestrando a filha dele. Lianisson, um ator muito bom, mas o que tem de filha dele que já foi sequestrada é impressionante.
Não é Busca continuação. Implacável. Busca Implacável sim, mas tem outros. Tem vários. Não tem outro diferente, pastor? Tem. Aí, o especialista. É um monte de filme. O pastor é especialista. Eu sou fã, assim, do que... Aí você vê aquele filme ali, beleza? À noite você sonha. O que você sonha? Sonha que a sua filha está sendo sequestrada. Aí você acorda e diz, felizmente eu não tenho filha. Você tem que Não, dá um exemplo. Eu tô construindo a história. Mas você tem uma sobrinha que você considera como filha. Um belo dia você olha para ela, no outro dia diz, eu considero ela como filho. Quando fala filha, começa o negócio, cuidado que ela vai. Qual é a conexão que tá aqui? Sim. A conexão é o tal do filme, do sequestro de menino. Muitos sonhos são Marcela falou pra parar, o que é que não vamos fazer agora? Cantar o corinho? Muitos sonhos são fragmentos do produto Não são? São. Muitos sonhos são fragmentos então do a produto gente tem que ter o cuidado, esse equilíbrio para identificar que Deus pode nos libertar sem que a gente saiba. A gente nunca saberá. Sim. Nunca a saberá. aceitação é muito necessária nesse momento, para que você consiga entender. No livro de Êxodo, a Bíblia diz assim: quando o povo sai do Egito, Deus não os levou pelo caminho do mar, para que eles não vissem a guerra e desistissem. Era o caminho mais curto, mas Deus sabia que lá os filisteus já estavam acampados. E era um povo de guerra que tinha lutado contra o Egito, mas não conseguiram voltar para sua terra e estabeleceram um povoado ali. Se passa ali, morria todo mundo. Então Deus levou pelo caminho mais longo. Aceite que o caminho mais longo às vezes é pior para você, mas é o melhor de Deus para tua vida. JR, eu preciso me libertar. JR precisa se libertar de assistir o filme desse ator. Ouvinte, deixa eu dizer para você, eu não vejo filme assim. Quando é filme de sequestro de filho, de filha, eu não vejo. Eu não gosto de filme assim, não. Dá um terror? Não, quem é pai sabe, fica com um monte de medo, sei lá o que vai acontecer, eu não vou ver não. Agora tem um ouvinte aqui, aliás, não foi um ouvinte, são vários ouvintes. Vocês falaram de mano e de velho aí? Vocês falaram isso aí? Falamos, mano. Vocês falaram isso aí? Sim, velho. Agora, tem um ouvinte perguntando aqui, coroa, pode? Coroa. A pastora falou, a pastora que falou, fofinha não pode? Se for magrela, aí pode, magrela. Tá com Marcela, se for magra pode. Certo. Se a pessoa já é meio gordinha, já vai tá lá, Marcela, dá a sua opinião lá. Dá a sua opinião lá. Quando você chegar lá, eu vou falar que eu tenho que encerrar, tá? Tô esperando só você chegar. Marcela, eu quero saber a sua opinião, infelizmente. Fala aí. Coroa pode? Não, coroa é meio depreciativo, né? Ô, coroa. Ninguém gosta, Coroa não. Até porque os filhos são a coroa da vida, né? Ao contrário, né? Coroa é depreciativo. Coroa da vida. Mas tem uma música, não tem? Que a coroa conquistar? Tem. A coroa conquistar. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Mas a coroa aí coroa de glória. Para de dar ideia pros outros, JR. Para de dar ideia para adolescente, jovem. Você acha mesmo que eles precisam da minha ideia? Duvido que não tenham pensado nisso antes. Muito obrigado rapidamente, hein, querida pastora Carla Regina, um abraço. Eu que agradeço, JR, quero deixar aqui um abraço pro povo que nos ouve. O convite, o congresso lá da nossa igreja ADVIP começa amanhã, Congresso Mulheres Frutíferas, você anota. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço. Muito obrigado, um abraço a você, JR, Marcela, aos debatedores, aos ouvintes. Hoje eu vou estar pregando na Assembleia de Deus de Olinda. Pastor Josias Pereira Ribeiro, obrigado, um abraço. Um abraço, sempre muito bom estarmos juntos aqui, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes e ao povo aí da Igreja Batista Central em Coelho Neto. Pastor José Magalhães Furtado, um abraço. Um abraço a todos, um abraço especial às mulheres metodistas de Duque de Caxias, estão completando 100 anos de existência da Sociedade Metodista. Vamos aos aniversariantes, enquanto JR ri. Pastor Enéas Peixoto, da Quinta Assembleia de Deus de Nova Friburgo. Pastor Luiz Cláudio Andrieta, da Igreja Batista Central de Colégio. Pastor Mauro Sanches, da Igreja Batista no Parque Aliança, São João de Meriti. Pastor Edmar Cajueiro, da Assembleia de Deus Restauração e Avivamento. Pastora Lucinéia Barbosa, da Assembleia de Deus Ministério Deus da Provisão. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participante conosco do nosso debate 93. Nós vamos orar juntos agora, apresentando diante de Deus o nome dos pastores aniversariantes de suas igrejas. Vamos orar pela cura dos enfermos. Temos orado aqui pela vovó Ruth, a vovó da Marcela Bastos. Temos clamado ao Senhor pelo consolo aos corações enlutados,
por esse nosso estado, pelas eleições. Com a graça de Deus, amanhã estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. Vamos orar. Amém, Senhor, nós te damos graças nessa tarde e te pedimos nesse momento que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Enéas, do pastor Luiz, do pastor Mauro, do pastor Edmar, pastora Lucinéia, que aniversariaram, que o Senhor os abençoe, os cumule de bênçãos. Nesse momento oramos por aqueles que estão enfermos, a avó Ruth, Senhor, que o Senhor venha ajudá-la em nome de Jesus, e minha irmã Simone também que está internada, que o Senhor seja com ela ali, e todos os enfermos que nesse momento precisam ser alcançados pela cura que vem de ti em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Oramos pelos corações enlutados, aqueles que perderam alguém, que estão nesse momento sofrendo a perda de um ente querido, que o Senhor os dê força para superar esse momento. Oramos pelo nosso país, pelas eleições do segundo turno que estão chegando aí, que o Senhor nos oriente, que o Senhor seja aquele que vai à frente, abrindo caminho, nos dando direção. É o que te pedimos nessa tarde, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.